Olá, querido, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E no vídeo de hoje estaremos dando continuidade à nossa série de estudo panorâmico sobre os livros do Novo Testamento, seguindo uma ordem cronológica, a ordem pela qual os livros foram escritos. E este já é o nosso quarto vídeo. Então, qual será que foi o quarto livro que foi escrito de acordo com os estudiosos? Então fica aí conosco até o final que você vai saber. E se você está nos visitando pela primeira vez, aproveite, se inscreva no canal, faça parte dessa comunidade apaixonada por Jesus e pela sua palavra, e não esqueça de ativar as notificações, que é o sininho. Marque a opção todas, isso é muito importante, porque você será avisado quando nós postarmos novos vídeos aqui no canal, ok? Já fez isso? Já se inscreveu? Já ativou as notificações? Então vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Olá, eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E como eu falei agora há pouco, hoje nós estaremos dando continuidade à nossa série de estudos panorâmicos dos livros do Novo Testamento. Então, querido, deixa eu explicar algo para você. Uma visão panorâmica é uma visão de longe, não é uma visão muito aprofundada. Mas essa visão, mesmo sendo um pouco de longe, ela vai te dar uma luz, vai te dar um entendimento quando você for ler o texto bíblico. E eu estou te falando isso por experiência própria. Eu entreguei a minha vida para Jesus no ano de 2000 e eu comecei a estudar a Bíblia, comecei a ler, mas no início eu tinha muita dificuldade, eu não entendia aquilo que estava escrito, eu não entendia o que o autor estava querendo transmitir e o porquê que ele escreveu aquilo. E depois que eu comecei a ter uma visão, um entendimento, isso ajudou muito. E graças a Deus, Deus me proporcionou que eu pudesse estudar um pouco mais e aprender um pouco mais. E com base nisso eu quero também ensinar você que é um novo convertido, você que aceitou Jesus recentemente, ou você que já aceitou Jesus faz algum tempo, mas até hoje ainda encontra muita dificuldade na hora que você vai ler, você não consegue entender aquilo que você está lendo. Então essa série foi feita para você. Então eu quero te aconselhar, te motivar a você não perder nenhum dos nossos vídeos, ok? Então vamos lá para o estudo panorâmico dos livros do Novo Testamento, seguindo uma ordem cronológica, a ordem pela qual os livros foram escritos. A princípio, quando nós pegamos e começamos a ler a Bíblia pela primeira vez, que nós vimos aquela ordem em que os livros estão organizados, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, nós imaginamos que estão ali porque foram escritos nessa ordem, mas na verdade não foi bem assim. Os livros foram organizados dessa forma para facilitar para nós, mas a ordem cronológica em que cada autor escreveu os livros não foi essa mesma ordem. Então deixa eu te mostrar, esse já é o nosso quarto vídeo. E nós já fizemos 3 vídeos anteriores a esse, ensinando na ordem cronológica. E se você ainda não assistiu nenhum desses vídeos, eu vou deixar no card aqui e também no final desse vídeo eu vou estar colocando uma playlist para você ver. Então, segundo a ordem aqui, cronológica, o primeiro livro a ser escrito foi Tiago no ano 45, nós já estudamos sobre ele. Depois foi Gálatas entre 45 e 49. O terceiro foi a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses no ano 50. E hoje, a quarta carta escrita do Novo Testamento, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, também no ano 50. Isso mesmo. Pastor, 1 Tessalonicenses foi escrito no ano 50 e segundo também? Sim. Eles têm, segundo os estudiosos, uma diferença de 6 meses entre a primeira carta e a segunda carta. Então, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses foi a quarta carta a ser escrito do cânon que compõe o Novo Testamento. Outra coisa importante é sobre o autor. Nós já sabemos, o apóstolo Paulo, no capítulo 1, verso 1, você já vai ver Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. Então, Paulo foi o autor dessa carta. Eu não vou me aprofundar sobre a biografia de Paulo, como eu já falei, eu estou criando 2 vídeos onde eu vou estar falando sobre a biografia desse homem de Deus, mas o que importa a princípio é que você saiba que foi o apóstolo Paulo que escreveu essa carta. Uma outra coisa muito importante é o propósito central dessa carta, que eu acredito que é isso que vai fazer a diferença.
É isso que vai te ajudar quando você for ler essa carta, quando você entender qual foi o propósito central pela qual essa carta foi escrita. Isso vai te dar uma luz de entendimento muito grande. Então eu quero te motivar a você pegar a sua Bíblia depois, né? 2 Tessalonicenses, ler esse livro todinho. São apenas 3 capítulos, querido. Em uma sentada você lê todinho, e com esse propósito central você vai começar a entender aquilo que você está lendo. E qual era o propósito central desta carta? Corrigir. Olha só qual é o propósito central. Existem outros questionamentos, mas o propósito central era corrigir os enganos infiltrados na igreja por falsos mestres a respeito do dia do Senhor. Enganos tanto doutrinários como éticos. Então aquela igreja de 2 Tessalonicenses era uma igreja nova, uma igreja recém-implantada, ainda com muitas dúvidas e muitos falsos mestres se infiltrando e tratando muito da vinda de Cristo, do dia do Senhor. Então acompanhe comigo aí o capítulo 2 e os versos de 1 a 3, que você vai entender o propósito central. Olha o que o apóstolo Paulo diz lá. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então olhe só o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Paulo lembra que o propósito central era corrigir alguns enganos, principalmente acerca do dia do Senhor, acerca da vinda do Senhor. E o apóstolo Paulo vai tratar isso aqui. Então essa carta tem como principal propósito isso aqui, né? Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, eu não quero que vocês fiquem perturbados, eu não quero que vocês comecem a ficar, né, com pensamentos errados. E segundo os estudiosos, o que estava acontecendo é que esses falsos mestres, eles estavam, alguns dizendo que Jesus já tinha vindo, outros dizendo que aqueles que morreram antes da vinda dele não foram salvos. E como era que estava vindo isso? Olha o que ele diz aqui, nem vos perturbeis, quer por espírito. Então tinha algum falso mestre lá, né, dizendo que Deus estava falando com ele, quer por palavras, quer por epístolas. Então, segundo os estudiosos, alguns falsos mestres estavam escrevendo cartas, mandando para a igreja, se dizendo ser escrito pelo apóstolo Paulo. Olha só o nível, né, do engano. Então o apóstolo Paulo vai dizer isso, querido, né, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, suponha tenha chegado o dia do Senhor. Então o apóstolo Paulo está tratando muito sério sobre isso aqui, que era o tema central, o propósito central dessa carta. E Paulo vai continuar dizendo: ninguém, né, de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Então o apóstolo Paulo está deixando bem claro que o dia do Senhor virá quando vir a apostasia. É o que ele diz aqui, ó, ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade. Então, o filho da perdição. O apóstolo Paulo chama de o anticristo. Então, enquanto as pessoas estão falando acerca do dia do Senhor, dizendo que o Senhor já veio, que o Senhor já está para vir, o apóstolo Paulo precisou tratar isso muito sério com essa igreja, que era uma igreja nova convertida. Então entenda isso aqui, querido. Quando você for ler a carta, a segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, você precisa ler com essa luz de entendimento. O apóstolo Paulo, ele está corrigindo os enganos infiltrados na igreja por falsos mestres a respeito do dia do Senhor. Não é só isso que ele trata, mas isso aqui é o propósito central, ok?
Eu espero que você tenha gostado dessa explicação, né, desse estudo panorâmico acerca da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses. Eu lhe garanto que a partir de hoje você vai ler, vai ter um entendimento acerca daquilo que o apóstolo Paulo estava tratando. E se você gostou, se isso foi útil para você, não esqueça de deixar aquele like e compartilha também esse link com todos aqueles que você sabe que são apaixonados pela palavra de Deus. E também deixe o seu comentário ali, o que você está achando dessa nossa série de estudo panorâmico sobre os livros do Novo Testamento, ok? E a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde, que praga nenhuma chegue na sua casa. E eu vou deixar bem aqui a playlist com os outros vídeos dessa série. Assiste lá, tá muito legal. E nos vemos novamente no próximo vídeo. Fui!